A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu te faço uma pergunta. Você tem confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida? Jesus é o seu Senhor ou Salvador? Ou existe outro ao qual você tem confessado diariamente em sua vida? Jesus é o seu Senhor, ou o mundo é o seu Senhor, para o qual você está vivendo? Para Jesus ou para o mundo? Então, você tem confessado Jesus na sua vida? Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus, vamos saber que de fato os homens têm confessado o mundo em suas vidas, e não Jesus Cristo. Não aquele que morreu na cruz, que sangrou, que sofreu, foi humilhado, perseguido, blasfemado pelos homens. Então os homens têm sido para com Deus cruéis, malignos, perversos, arrogantes, egoístas, orgulhosos, ignorantes e soberbos. Os homens têm sido mal para com Deus. Os homens não querem mudar os seus hábitos. Os homens não querem deixar os seus maus costumes. Os homens têm confessado os homens para com homens, ou seja, o que o homem tem oferecido para o outro, cujo diabo está por trás, enganando eles têm confessado. Então nós devemos ter em nossa consciência de que um homem não pode oferecer nada para o outro. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, somos falhos, somos malignos, perversos. Nós só queremos fazer o mal um para com os outros. E além do que, um homem não sabe que o outro pensa do outro. Nós sabemos o que Deus pensa a nosso respeito. Deus nos ama e sempre nos amará. O diabo nos odeia e sempre nos odiará. E os homens ficam um ponto de interrogação. Um homem não sabe que o outro pensa do outro. Então ambos não sabem que um está pensando do outro naquele exato momento. Então a nossa confiança deve estar em Jesus Cristo plenamente. Por quê? Porque Jesus Cristo é fiel. Ele não abandona. Ele não rejeita. Ele não maltrata. Ele não engana. Ele é fiel quanto à sua palavra. Ele é um Deus justo e fiel. Ele é um Deus. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquele que ele lhe falou. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é santo. Ele é perfeito. Quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Mas, infelizmente, os homens têm confessado uns para com os outros. Os homens têm confessado coisas do mundo em suas vidas. Têm relatado um para com os outros quanto às suas conquistas, quanto aos seus bens materiais. Mas tudo isso passa.
é momentâneo, dura um momento, é passageiro, irá passar. É temporário, dura apenas um tempo. Mas as coisas que são de Deus e que provêm de Deus, elas são eternas. Não tem começo nem fim, é para sempre. Então vale a pena você confessar diariamente Jesus como seu único e suficiente Salvador em sua vida. E é exatamente isso que o diabo, Satanás, não quer que você faça. O diabo quer que você viva inclinado para as coisas do mundo, cujas coisas estão emporcalhadas, sujas e imundas pelo pecado. E se você morrer nesse estado, você irá para onde? Não para lá. Não para com Deus, por quê? Porque você não tem confessado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Mas sim o diabo, o mundo, a sua concupiscência, o desejo, a cobiça por querer se alegrar, usufruir, viver para as coisas que agradam da carne, o corpo morre. A alma que você não morre. Então confesse Jesus na sua vida enquanto ainda há tempo. Por quê? Porque o profeta Isaías, no seu livro do capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Jesus está perto. Jesus está aqui pela presença do seu Espírito, Espírito Santo, que é Deus. Amém? Mas, corporeamente falando, Jesus não está aqui, ele está à destra, à direita de Deus Pai. Mas o Espírito Santo está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, são três em pessoas, mas quanto à sua divindade, à sua essência, Deus é um, três em pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, bem? Mas quando Jesus vier e arrebatar, tirar com força, arrancar com violência os seus escolhidos deste mundo perecível que irá passar, o Espírito Santo de Deus irá subir também. Então você estará à mercê de Satanás, do diabo. Você verá, de fato, o que é sofrimento e tormento. Então confesse Jesus enquanto ainda há tempo na sua vida. Os homens têm confessado o amor pela mulher, o amor pelo homem, pelos filhos, pelo Papa, Padre, Pastor, Aparecida, Iemanjá, religiões, seitas. Tem confessado Atlético, Cruzeiro, Corinthians, futebol em suas vidas. Tem confessado a idolatria, o seu ídolo, uns para com os outros. Então elas têm anunciado coisas do mundo para os homens, mas elas não se entregaram ainda para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ou seja, eles estão vivendo em prol do mundo, com o mundo e para o mundo. Mas se vocês viverem, disponibilizarem, investirem e confessar o mundo diariamente em sua vida, vocês irão para lá, para o inferno, para o Hades, ou Hades no grego, é um lugar de tormento eterno das almas.
Se morrer sem Jesus, irão para lá, para o inferno. Mas se vocês se arrependerem dos seus pecados, se voltarem para Jesus e confessarem Jesus como seu único suficiente salvador das suas vidas, vocês serão salvos e terão vida eterna para sempre com Deus Pai, mediante a Jesus Cristo, o Salvador, e o Espírito Santo que regenera o homem. Amém? Glória a Deus. Então agora nós iremos ler um versículo acerca que faz menção de confessar Jesus em suas vidas. Amém? Então vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e diante. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 32 em diante. Amém? Diz assim, Jesus falando: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É o lado bom, o lado positivo da palavra. Agora vem o lado negativo. Caso você não confesse Jesus em sua vida como seu único suficiente salvador de sua vida. Vamos lá, 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Como assim? Confessar Jesus? É através do Evangelho. Se você aceitar o Evangelho, as boas novas, no grego, Evangelion, boas novas, boa notícia, boa mensagem que vem da parte de Deus, que está em Jesus Cristo, aceitar e praticar, você está confessando Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida. E com isso você obterá a salvação, que é em Jesus Cristo, pois você está confessando como seu Senhor e Salvador de sua vida, da sua alma. Amém? Mas se você negar, ou seja, não aceitar, não aplicar o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida, ele não pode confessar diante do Pai. Amém? Pois você está negando aquele que morreu, que sofreu, amém? Na cruz, que tomou nosso lugar. Então você está rejeitando, repudiando e renunciando à graça de Deus e à sua misericórdia, que está no verbo, na palavra Jesus Cristo, no Evangelho, Evangelium. Você não quer escutar, não quer aceitar a boa mensagem, a boa notícia que provém de Deus Pai, que está em Jesus Cristo, o verbo, palavra. Amém? Então, se você negar, ele irá te negar diante do Pai dele. Por quê? Porque foi ele que morreu. Foi ele que resgatou você do inferno, do Hades, lugar de tormento eterno. Mas se você não reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, ele não pode fazer nada por você. Por quê? Porque nós temos o livre arbítrio, a decisão de escolha. Nós somos livres para tomarmos as nossas próprias decisões. Você pode fazer o que você bem entender, o que você quiser. Lembrando que as nossas obras aqui nessa terra terão devido pagamento, terão devido juízo para nós. Tudo que nós façamos terá consequências.
pois Deus é justo, ele não pode compactuar com o pecado, pois ele é santo e perfeito. Amém? Por quê? Porque lá os Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? Juízo. Vira o quê? Para isso, sede bom morar com Deus Pai mediante Jesus Cristo, que é o verbo a palavra. Ou depois da morte física, a sua alma irá para lá, para o Hades, inferno, lugar de tormento eterno. Então, tome a sua decisão hoje. Confesse Jesus na sua vida hoje, agora. Por que agora? Se você morrer sem confessar Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, você irá para lá, para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Mas se você confessá-lo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, vir a falecer, amém? Agora, hoje, você irá para lá, o corpo irá para o cemitério enterrado, mas a alma que é você, pessoa, irá para a glória, para o paraíso, você deverá morar com Deus Pai, amém? Mas isso só tem validade, crédito e eficácia na sua vida se você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Se um pastor fizer a confissão de fé, é um pregador, profeta, seu vizinho, um parente seu, se você aceitar o Evangelho e confessar em sua vida Jesus como seu Salvador, você irá para lá. Porém, se você rejeitar, renunciar, abandonar, não aceitar a misericórdia e a graça de Deus que está em Jesus Cristo, que é o verbo, a palavra, a misericórdia e a graça de Deus que está em Jesus, não confessá-lo, ou seja, não aceitar, não quiser, por sua livre, espontânea vontade, você irá para lá, para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Por quê? Porque você não confessou com o seu Salvador. Você está sendo ingrato para com Deus. Você não reconheceu o que Deus Pai fez por você, colocando seu único filho naquela cruz para morrer no seu lugar como criminoso. Eu sou criminoso, você é criminoso, os homens são criminosos. Jesus se fez criminoso por nossa culpa. Você ainda não quer aceitá-lo como seu único suficiente Salvador? Então, se você negá-lo, você irá para o inferno. E acabou, irá sofrer para sempre, por toda a eternidade. Mas se você confessá-lo em seu coração, sinceramente, como seu único suficiente Salvador da sua vida, você irá para a glória, para ser morar com Deus Pai. Amém? Então confesse Jesus em sua vida, não as coisas do mundo e não o mundo que é do diabo, Satanás. Confesse Jesus como seu único suficiente Salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe vocês e a família. Amém? Coloque suas mãos sobre as cabeças, feche os olhos. Bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e amanhã, para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Confesse Jesus hoje, agora, urgentemente. Amém? Antes que seja tarde demais para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Confesse Jesus na sua vida. Glória a Deus.